Já imaginou estar em meio a uma multidão e presenciar o impossível acontecer? Hoje vamos viajar no tempo, para uma pequena cidade chamada Naim e reviver uma das histórias mais tocantes e poderosas dos evangelhos. É um relato que fala diretamente ao nosso coração sobre dor, compaixão e, acima de tudo, esperança. Pelas ruas empoeiradas de Naim, um som triste ecoava. Era o choro de uma procissão fúnebre. Uma mãe, uma viúva, caminhava com o coração despedaçado. A vida já a tinha levado seu marido, e agora, o destino cruel tirava seu único filho. Pense na profundidade dessa dor. Em uma sociedade onde um filho era o amparo e o futuro de uma mãe viúva, perdê-lo significava perder tudo: proteção, sustento e a última centelha de alegria familiar. Ela não estava apenas enterrando seu filho, estava enterrando seu futuro, sua esperança. A multidão que a acompanhava compartilhava de sua dor. Eram vizinhos, amigos, pessoas que a conheciam e sentiam o peso daquela tragédia. Eles choravam com ela, mas no fundo, o que mais podiam oferecer além de lágrimas e palavras de consolo? A morte parecia ter a palavra final. Era um fim, um ponto final na história daquela família. Mas, enquanto esse cortejo de tristeza saía pelos portões da cidade, um outro grupo se aproximava. Era Jesus, seguido por seus discípulos e uma grande multidão que o acompanhava, atraída por seus ensinamentos e milagres. O contraste era impressionante. De um lado, a procissão da morte, do luto, da desesperança. Do outro, a comitiva da vida, liderada por aquele que é a própria ressurreição e a vida. Dois mundos, duas realidades, prestes a colidir. E no centro desse encontro estava Jesus. O Evangelho de Lucas nos conta que, ao ver a viúva, o Senhor se compadeceu profundamente dela. Ele não olhou apenas para o cortejo. Ele viu a mulher. Ele viu a sua dor, o seu vazio, a sua solidão. E seu coração foi movido por uma compaixão divina. Essa não era uma compaixão passiva. Não era apenas sentir pena. Era uma compaixão que age, que se move para transformar a realidade. Antes mesmo que alguém pedisse, antes que a mulher pudesse sequer levantar os olhos em súplica, Jesus tomou a iniciativa. Ele se aproximou dela e, com uma ternura infinita, disse palavras que devem ter soado estranhas naquele momento de dor profunda. Não chore. Imagine ouvir isso enquanto você leva seu único filho para ser sepultado. Para a lógica humana, seria um pedido impossível. Como não chorar? Mas essas palavras vindas de Jesus não eram um comando insensível. Eram uma promessa. Era como se ele estivesse dizendo: eu sei que dói, mas aguente firme. O motivo de suas lágrimas está prestes a desaparecer. Em seguida, Jesus faz algo ousado, algo que desafia todas as normas sociais e religiosas da época. Ele se aproxima do caixão, do esquife, onde o jovem estava deitado, e o toca. Tocar um corpo sem vida era se tornar impuro, cerimonialmente falando. Mas Jesus não temia a impureza da morte, porque ele é a fonte da vida. A vida não pode ser contaminada pela morte. Ao contrário, a vida expulsa a morte. Ao toque de Jesus, os homens que carregavam o esquife pararam imediatamente. A procissão inteira ficou em silêncio. A multidão, os discípulos, todos prenderam a respiração. O que ele iria fazer? A expectativa encheu o ar. Então, com a autoridade que só pertence a Deus, Jesus olhou para o jovem e ordenou com uma voz firme e poderosa: jovem, eu lhe digo, levante-se. Não foi uma sugestão. Não foi uma oração. Foi uma ordem direta, uma ordem para a morte soltar sua presa, uma ordem para a vida retornar. E naquele exato momento, o milagre aconteceu. O jovem que estava morto sentou-se. Seus olhos se abriram. Ele olhou ao redor, confuso talvez, e então começou a falar. Pense na cena. O silêncio da multidão se transformando em um suspiro coletivo de espanto. Os que choravam agora tinham os olhos arregalados, incrédulos. A morte, a inimiga invencível, tinha sido derrotada ali, na frente de todos. O impossível se tornou realidade.
E qual foi a próxima ação de Jesus depois desse ato de poder espetacular? Ele não buscou aplausos. Ele não fez um discurso sobre seu poder. Com um gesto de ternura imensa, ele pegou o jovem pela mão e o entregou à sua mãe. Este é talvez o detalhe mais lindo da história. O milagre não foi apenas sobre exibir poder, foi sobre restaurar um relacionamento. Foi sobre devolver um filho à sua mãe. Foi sobre enxugar as lágrimas daquela viúva, não com um lenço, mas com a presença viva daquele que ela havia perdido. A alegria que inundou o coração daquela mãe é algo que mal podemos imaginar. O filho dela, sua esperança, seu futuro, estava de volta em seus braços. A reação da multidão foi imediata. Todos foram tomados por um grande temor, não um medo paralisante, mas um profundo respeito e reverência diante do sagrado. Eles começaram a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus veio ajudar o seu povo. A notícia desse milagre se espalhou por toda a Judéia e pelas regiões vizinhas. Aquele encontro nos portões de Naim não mudou apenas a vida de uma viúva e seu filho. Ele fortaleceu a fé de milhares. Essa história, meus amigos, é muito mais do que um relato antigo. Ela nos ensina lições profundas para a nossa vida hoje. Primeiro, ela nos revela o coração de Jesus. Ele é um Deus que vê a nossa dor. Ele não está distante, indiferente aos nossos sofrimentos. Ele se compadece. Ele se importa com as nossas procissões fúnebres. Seja a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, o diagnóstico de uma doença ou a perda de um sonho. Segundo, Jesus tem poder sobre aquilo que nos parece definitivo. Para aquela viúva, a morte era o fim. Para nós, muitas situações parecem becos sem saída. Mas a palavra de Jesus tem a autoridade para reverter sentenças, para trazer vida onde há morte, para criar um novo começo onde só vemos um ponto final. E, finalmente, a história nos mostra que o objetivo final de Deus é a restauração. Ele não apenas resolve o problema, ele restaura relacionamentos, ele devolve a alegria, ele reconecta o que foi quebrado. Ele entregou o filho de volta para a mãe. Talvez hoje você se sinta como a viúva de Naim, caminhando em sua própria procissão de tristeza, sentindo que a esperança se foi. Lembre-se desta história. Jesus está a caminho, ele vê você, ele se compadece de você. E ele tem o poder e o desejo de tocar na sua situação, de dizer não chore e de transformar sua dor mais profunda em um testemunho de seu poder e amor. Ele quer te devolver a alegria. Confie que, mesmo no silêncio, ele está agindo. Aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim é o mesmo hoje. E ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida também. Obrigado por assistir e meditar nesta história poderosa conosco. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta.